Fala rapaziada, vamos trazer nesse vídeo aqui para vocês a indicação dos influenciadores, né? Eu tinha soltado uma prévia, né, que tinha sido feito os vídeos antes da paralisação. Aí ali a gente zerou a contagem e daí, conforme foi decidido que o Brasileirão ia voltar na rodada 7, começaram a sair novos vídeos, times atualizados, né, com os times gaúchos e tal. E dali para frente foram contabilizados 46 vídeos, somando um pouco mais de 15 horas aí de vídeos assistidos, tá? E a gente vai trazer um time aí para vocês, tá? Uma rodada que teve bastante times diferentes, né? Vários jogadores com apenas uma indicação. E como vocês sabem, é de praxe aqui, né? Nessa contagem, jogadores com apenas uma escalação, eles não são contabilizados, tá? Então vou estar trazendo aqui o time para vocês. No gol, rapaziada, a gente teve apenas um goleiro com uma escalação. Mas aí a gente teve o Carlos Miguel, foi o goleiro mais indicado, com 38% das indicações, tá? Aqui chavinha da cartomante, mínimo para valorizar dele de 4.8, tá? É o goleiro mais indicado. Em segundo lugar a gente teve o Rocher, tá? O Rocher precisando de 2,16 para estar valorizando, está em 30% das indicações. E o Rafael do São Paulo está precisando de 2,25 para valorizar, está em 10% das escalações, tá? Aí você já vê que o Rafael já cai um pouquinho mais, né, em 10%. Aí a gente tem o Carlos Miguel em 38%, o Rocher em 30%. Um pouquinho mais ousado ali, a gente tem o Lucas Arcanjo em 5% das indicações, e a gente tem o João Ricardo e o Rossi empatados em 3% das indicações, né, das escalações dos times cada. O Carlos Miguel então a gente vai estar botando de titular. O Rocher a gente pode estar botando como reserva, né? O Rocher que é o segundo mais indicado aí. Esse, para quem não sabe, o nome desse time é Os Mais Indicados, tá? Ele está ali na faixa dos 430, tá? Não tá bem. Ele é digamos assim, um apanhado mais certeiro do que os mais escalados, né? Que a gente sabe que o mais escalados ele tem várias interferências ali, né? Na zaga, rapaziada, a gente teve 3 nomes com apenas uma escalação. O mais escalado foi o Gomes, com 42% das escalações. O Gomes precisando de 3,34 para estar valorizando. Depois a gente teve o Arboleda, em 31% das indicações. Precisando de um pouco mais ali, ó, de 7,33 para estar valorizando, tá? E o Alan Franco, em 22% das indicações. Um SG alternativo ali no São Paulo. Precisando de menos 4,9 para estar valorizando, tá? Não muito atrás também a gente tem o Bruno Fux, o Kaique Rocha e o Manuel. Os 3 em 14% das indicações cada. O Wagner Leonardo e o Vitão com 11% das escalações cada, né? O Wagner Leonardo, como você vê aqui, precisando de 1,11. O Vitão de 1,81 para estar valorizando. E dali um pouco menos a gente tem o Félix Torres e o Murilo do Palmeiras, né, e o Félix Torres com 9% das escalações cada um. E daí o Kaká e o Léo Ortiz com 3% das escalações cada, né? Então a gente vê que tem bastante nomes ali na zaga, né? Mas ali a gente pode ali permanecer entre Gomes, Arboleda e Alan Franco, tá? São muito parecidos ali os 3. Então a gente vai estar indo aqui, né, com o Gomes e o Arboleda, né? Apesar do Arboleda precisar de mais para valorizar, mas é os mais indicados aqui. Mas quem tiver um pouquinho mais de receita, um pouquinho menos cartoletas ali, não pode correr esse risco. O Alan Franco precisa de menos, está em 22% das escalações. Gomes 42% e Arboleda 31%. Deixa eu ver se dá para a gente botar o Alan na reserva. Show! Por enquanto a gente está ficando assim com esse time. Nas laterais a gente teve apenas um jogador com uma escalação. O mais escalado é o Marcelo, 77% dos times. Então o Marcelo eu considero uma unanimidade para essa rodada, tá? Grande potencial aí da SG, participação ofensiva, muito escalado, muito indicado, 4,54 para estar valorizando. Em segundo lugar a gente tem o Guilherme Arana com 50% das indicações, tá? Então essa é a dupla da rodada, mas o Guilherme Arana precisa de 9,94. Então assim como o Arboleda, para quem precisa de ter menos cartoletas ali, precisa se preocupar com essa questão de valorização ainda, a gente tem um Piquerez com 26, tá? Precisando de menos ali, 4,61 para estar valorizando em 26% das indicações. Aí mais ousados, né, eu ficaria mais entre esses 3, né?
Mais ousado, a gente tem o Hugo e o Saravia, né, o Hugo do Corinthians, tá? E o Saravia com 8% das escalações cada. O René e o Ayrton Lucas, eles tinham 7% das escalações cada. E ou não, eles têm. Só que o Ayrton Lucas ele saiu do provável. E daí essas escalações eram antes, né, do jogo do Flamengo. Eu não sei se esse pessoal que estava com o Ayrton Lucas, se eles vão migrar para o Vinha, que o Vinha atualmente está com 3%, ou se eles vão migrar para outros, né? Mas ali a gente tem o Marco Rocha com 5%, o João Moreira e o Vinha com 3%. Tá? Esses dali são um pouco mais ousados, eu ficaria ali entre Marcelo, Arana, Piquerez, né? Hugo, Saravia. Tá? Então a gente vai estar indo aqui com o Arana, é o segundo mais indicado. O terceiro mais indicado é o Piquerez. Vamos ver se a gente consegue encaixar ele aqui. Não é caro, então a gente vai de Hugo. Tá? Na reserva. Show de bola, sistema defensivo montado. O técnico mais indicado é o Diniz, com 48% das escalações. Depois o Diniz precisa de 4 e 9 para estar valorizando. Depois a gente tem o Carpini, né? O mínimo para valorizar dele aqui está 0, tá? Não sei se é de fato isso, depois eu tenho que averiguar. Mas aí o Thiago Carpini está em 25% das indicações. O Jair Ventura está em 7%. Né, precisando de 2,3. O Petit do Cuiabá está precisando de 0,91, está em 5. Aí a gente tem o Milito e o Arthur Jorge em 3% cada. O Arthur Jorge precisando de 4,31, tá? E o Milito precisando de 5,83. Mas aí a gente vai estar indo aqui com o Diniz, tá? É o mais indicado. No meio campo foi onde a gente teve mais nomes com apenas uma escalação. Tivemos 9 jogadores com apenas uma escalação. Tá? Então foi o setor mais diversificado, digamos assim. Apesar de o meio de campo estar muito padrão ali em Scarpa, Arias e Mateuzinho. Tá? Esse seria o trio de ataque ali mais indicado, disparado, digamos assim. Cadê o Arias? Scarpa, Arias, Mateuzinho, esse seria o trio mais indicado disparado. O Scarpa está em 86% das indicações, considero unanimidade. Todo potencial, escalações, indicações. O Arias ele não está no mais escalado ainda, mas ele está em 79% das indicações. O Arias, tá? Inclusive ele é o capitão mais indicado, não muito atrás do Paulinho, mas ele ainda é. E de escalações ele está em 79% das indicações. Tá? O Arias ele precisa estar fazendo aí para estar valorizando. O Arias precisa estar fazendo 8 para valorizar, tá? Então um pouquinho mais aí. Mas grande potencial para essa rodada contra o Juventude aí, que é muito frágil. A gente tem o Mateuzinho com 62% das indicações. Né? É o terceiro mais indicado, precisando de 4,57. Tá? E daí a gente tem o De La Cruz com 35%. Né? Então ele já fica um pouco atrás, mas ele ainda é muito cotado. Então gira muito em torno desses 4. Né? Carpo 86, Área 79, Mateuzinho 62 e De La Cruz 35. Tá? Qual desses 4, qualquer 3 que você escolher, qualquer trio que você escolher ali, está muito bem servido. Aí a gente tem ali alguns mais ousados ainda acreditando no Veiga, ele está em 6% das indicações. E daí a gente tem empatado ali com 3% das indicações 4 nomes. É o Lucas Moura, o Cristaldo, o Arrascaeta e o Vila Sante. Todos os 4 eles estão em 3% das indicações. Tá? E ainda tivemos outros 9 nomes com apenas uma escalação. Né? Então a gente está indo com esse trio padrão aqui, né? Arias, Scarpa e Mateuzinho. Na reserva, a gente pode estar botando aqui, a gente tem o Zaracho, não está muito indicado. Eu gosto do Richard Rios para essa rodada, tá? Tá botando ele aí, apesar de não sei se ele vai. No ataque, rapaziada, a gente tem um Paulinho com 55% das indicações. Né? O ataque ele também gira ali, né, em torno de 4 nomes. Tá? É o Paulinho, Cano, Hulk e Pedro. Nesses 4 nomes, qualquer trio que você escolher também está muito bem servido. Tá?
Paulinho ele está em 55% das indicações, precisa estar fazendo 7.2 para estar valorizando. Tá? O Cano ele ele está em 53% das indicações. O Cano precisa estar fazendo 7,35 para estar valorizando, tá? 53%. E daí a gente tem ali empatado em 44% das indicações o Hulk e o Pedro, tá? O Pedro precisando de 8,93 para estar valorizando e o Hulk 6,89 para estar valorizando. Ambos estão empatados em 44% das indicações. Lembrando que tem uma galera ainda que vai soltar vídeo agora na sexta-feira, né? Tem as lives de atualização na sexta e no sábado. Então isso pode estar, né, tirando esse empate aí. Mas aí a gente tem um pouco mais ousado ali para quem quer diferenciar um pouco mais. 17% das indicações a gente tem o Wesley, tá? Foi a postinha que a gente botou no Cartola News Debate, que a gente fez a live com o Ninja e com o Marcelo, precisando de 8,91 para estar valorizando. A gente tem o Borré e o Estevão empatados com 14% das indicações. O Yuri Alberto e o Cebolinha em 10% das indicações. O Marquinhos do Fluminense ele estava em 8%, mas aí agora o Marquinhos apareceu como lateral direito, então eu acho que tende a cair esse número de escalações dele. O Vegete está em 5% das indicações e o Canóbio em 3% das indicações. Tá? Por enquanto a gente vai estar com o Paulinho 55, Cano 53 e daí a gente fica entre Hulk e Pedro, tá? Eu vou estar, como eles estão empatados a princípio, eu vou estar botando o Pedro aqui, lembrando que esse time vai ser atualizado lá no Telegram, tá? Então fica ligado lá. Eu vou estar trazendo a atualização. Eu vou estar botando o Pedro aqui justamente só para não estar dobrando o galo ali, tem uma opção alternativa. Tá? Nessa reserva aqui a gente pode estar botando o Wesley do Corinthians, me interessa, tá? Mas ele só teve foi um dos jogadores que teve só uma escalação, tá? No ataque a gente teve 7 jogadores com apenas uma escalação. Né? O Wesley do Corinthians foi um deles. A gente pode estar botando aqui o Cebolinha nessa reserva. Cebolinha interessante. Tá botando aqui o Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto eu gosto dele para essa rodada, vamos estar botando ele aqui por enquanto nessa reserva. O capitão mais indicado para esse time é o Arias com 26%, mas não muito atrás com 25%. A gente tem o Paulinho, né? Os dois são os dois mais indicados entre o capitão, mas também a gente tem o Hulk com 21%. Como a gente não está com o Hulk aqui, né, então a gente tem o Paulinho e o Arias, tá? O Arias com 26% das indicações, por enquanto vai ser o nosso capitão aqui nesse time. O Arias. No Cartola News Debate a gente foi com o Hulk, tá, de capitão lá, e o Paulinho está em 25% das escalações, Hulk 21%. A gente tem o Cano em 11% das escalações como capitão. E empatado em 3%, a gente tem o Yuri Alberto, o Borré e o Wesley, tá? Os três empatam ali com os capitães mais ousados. Então a gente vai salvar esse time aqui, os mais indicados. Time escalado. Do time 129. Problema, será que cartoletas que eu tenho nesse time não dão? Será que tem que fazer o login? Vou só dar uma olhada ali se a questão de cartoletas dá, porque se der daí eu vou fazer o login para poder salvar esse time, tá? O login a gente só consegue fazer pelo celular. Os mais indicados, 128 cartoletas. Estou aqui para 129, então a gente vai ter que mudar alguma coisa aqui para baratear esse time. Vou ver aqui no que ficou muito parelho. Teve o Hulk e o Pedro, mas aí o Hulk é mais caro que o Pedro, né? Então, ele baratear e aí encarecer. Tá? No meio a gente tem muito disparado ali, a gente tem um Dela Cruz, mas é mais caro também. A gente tem aqui na zaga. A gente tem uma Arboleda com 31, o Alan Franco com 22. O Alan Franco eu acho que é mais barato. Consegue baratear esse time. Mas lembrando que o mais indicado é o Arboleda, né? A gente só não tem cartoletas para isso.
Vamos com o terceiro mais indicado, que é o Alan Franco, em 22% das indicações. Essa reserva, só poucas opções, Wagner Leonardo. Tem até algumas indicações, tem o Vitão também. Aqui. Pronto. Então, acho que agora salva. Não, ainda não vai salvar 128, 78. Caramba, mano. Goleiro Carlos Miguel com 30, 38, o Rocher tem 30. Né? Diniz é muito caro, né, cara? Então a gente vai estar voltando o Arboleda aqui. Vamos para o técnico, tá? Deixar o Arboleda aqui. Daí no lugar do Diniz a gente tira. Vai como muita gente tá indo, né? O segundo mais indicado que é o Carpini. Acho que pelo preço, né? Também tem isso, né? O Diniz seria o ideal mesmo. Tá? Tá falando em debate, depois se vocês puderem ver aquela live, a gente monta um timaço lá, velho, que a gente tá melhor de cartoletas lá, 133, tá uma folguinha, 127. Mas vamos botar aqui o Alan Franco de volta na reserva, e daí a gente fecha esse time assim. Lembrando que vai ser o Diniz ali, só não vai ser o Diniz por causa das cartoletas. Agora salva. Mais indicados. Tá lá. Mais time escalado com sucesso. Então é isso, rapaziada. Quem puder deixar o like aí, deixa aí, tamo junto. E a gente vai fazer amanhã a livezinha para trazer um time alternativo, tá? Valeu!